Leitura, livro D, lição 4, aula 3. Olá, sejam bem-vindos! Hoje eu estava pensando, como será a vida de um poeta? Como será a vida de um pintor? E comecei a pensar naquela história da massa do pão. A massa descansando, o pão fermentando, vira aquela massa fofa, vai ao forno e depois... Que delícia, não é mesmo? Se for um pão quentinho, então... Mas me veio uma ideia. A massa descansando não é bem assim. Ela não está lá paradona, descansando, sem fazer nada. O fermento está agindo dentro dela, criando espaço, buscando espaço, empurrando a massa para ela ficar fofa, com ar, respirando. É daí que sai o pão de que a gente tanto gosta. E eu fiquei pensando, o que é que o fermento fica fermentando na nossa cabeça? Quando a gente está pensando, o que nos ajuda a pensar? Qual é esse fermento? E sabe a qual conclusão eu cheguei? O nome desse fermento se chama livro. Isso mesmo, livro, leitura. A leitura, o livro, o vocabulário, as ideias, tudo isso fermenta a nossa imaginação. No fundo, a gente também é parecido com os artistas. Por falar em artistas, hoje nós vamos ler mais da história da visita do Vicente ao xará dele, o Vincent van Gogh. Correção do dever de casa. Tem alguém triste por aí? Vamos espantar a tristeza? Receita de espantar a tristeza. Faça uma careta e mande a tristeza para longe, para o outro lado do mar ou da lua. Vá para o meio da rua e plante bananeira, faça alguma besteira. Depois estique os braços, apanhe a primeira estrela e procure o melhor amigo para um longo e apertado abraço. Faça, mande, vá, plante, para longe, para o outro lado do mar ou da lua. Depois estique os braços, apanhe a primeira estrela e procure o melhor amigo para um longo e apertado abraço. O que é isso? Que texto é esse? O que a poetisa está nos dizendo? Vamos ler mais uma vez, prestando bem atenção? Vamos começar pelo título. Receita para espantar a tristeza. Será que funciona? O que você faz para espantar a tristeza? Chora? Procura se distrair? Procura seus amigos? Vai se ocupar de alguma coisa? Vamos entender como é esta receita. Faça uma careta e mande a tristeza para longe, para o outro lado do mar ou da lua. O que a gente entende? Qual o primeiro passo para espantar a tristeza? Fazer careta e mandar a tristeza para longe. Primeiro, fazer careta e mandar a tristeza para longe. E tem que ser para longe, para o outro lado do mar ou da lua. Primeiro, fazer careta e mandar a tristeza para longe, para bem longe. Vamos ler o segundo passo dessa receita? Será que funciona? Vá para o meio da rua e plante uma bananeira. Faça alguma besteira. Beto, o que você acha? É engraçado, mas não sei se funciona. Ela está dizendo para fazer isso mesmo? Ou é outra coisa? Ela está dizendo que é para relaxar, fazer uma maluquice, sair do sério. Eu concordo. Eu também entendo que é isso que ela quer dizer. Não importa o tipo de maluquice. A receita é fazer uma coisa fora do sério, sair da rotina. E como vamos escrever esse segundo passo? Primeiro, fazer careta e mandar a tristeza para longe, para bem longe.
Sair do sério, dá uma de maluco. Primeiro, fazer careta e mandar a tristeza para longe, para bem longe. Segundo, sair do sério, dar uma de maluco. Vamos ver o resto da receita? Depois estique os braços. Apanhe a primeira estrela e procure o melhor amigo para dar um longo e apertado abraço. Esticar o braço, tudo bem, mas apanhar a primeira estrela? O que significa isso? O que a poetisa quer dizer? Que receita é essa? O que vocês entenderam? Você já tentou pegar a primeira estrela? Como é? Isso mesmo, sair de si mesmo, abrir a cabeça, imaginar que você está em outro mundo, pensar coisas diferentes. Estão todos de acordo? Vamos anotar? Primeiro, fazer careta e mandar a tristeza para longe, para bem longe. Segundo, sair do sério, dar uma de maluco. Terceiro, sair de si, abra a cabeça, a imaginação. E o que está falando? O abraço no amigo ajuda a espantar a tristeza. Eu concordo. Eu sou bom nisso. Comigo, tristeza não tem vez. Primeiro, fazer careta e mandar a tristeza para longe, para bem longe. Segundo, sair do sério, dar uma de maluco. Terceiro, sair de si, abra a cabeça, a imaginação. Quarto, dar um abraço apertado no amigo. Vamos ler a nossa receita? Qual é o ingrediente? Como é, professora? É a tristeza, uma pessoa triste. Ingredientes, uma pessoa triste. Boa, Beto, você está certo. É uma receita para espantar a tristeza. Mas para espantar, ela precisa estar por aí, não é mesmo? Vamos ao modo de fazer. Primeiro, fazer careta e mandar a tristeza para longe. Segundo, sair do sério, dar uma de maluco. Terceiro, sair de si, abra a cabeça, a imaginação. Quarto, dar um abraço apertado no amigo. E você? Você acha que esta é uma boa forma de representar esse texto? Será que quando a Rosiana Murray escreveu esse poema, ela estava imaginando que nossa turma ia fazer esse tipo de resumo? Eu acho que não. E por que você acha que não, Alfa? O que ela queria? Vamos preencher o nosso quadro para imaginar o que estava passando na cabeça dela. O que ela escreveu? Isso mesmo, uma receita para espantar a tristeza. Para quem? Isso, nós já sabemos que ela escreve para crianças e jovens. Para quê? Para que ela escreveu? Pra gente divertir, pra curtir esses poemas. Boas ideias, Beto. E o como nós já sabemos. Uma receita poética. Uma receita na forma de um poema. O que? Receita para espantar a tristeza. Para quem? Crianças e jovens que gostam de poemas. Para quê? Para curtir, divertir. Como? Receita poética. Mas isso existe, professora? Existe uma receita poética? Se não existia, agora existe. A gente entende o que ela quer dizer, não entende? É um tipo diferente de receita. E o ingrediente principal é a imaginação. A imaginação dela e a nossa imaginação também. Só tem graça se a gente conseguir imaginar o que o poema está sugerindo, não é verdade? Exercício 3. Essa questão nós já respondemos, não é mesmo? Você se lembra, Alfa? Claro, tristeza. Isso mesmo, Alfa. O ingrediente é estar triste. Aí a receita funciona. Beto, plantar bananeira. Plantar bananeira é uma brincadeira. Equilibrar com os braços no chão é difícil a beça. Beto, você pode nos explicar como fazer para plantar bananeira? Qual é o modo de fazer?
Eu preciso pensar. Fazer é mais fácil do que explicar. Primeiro, a gente fica de frente para a parede, com as pernas abertas. Depois, a gente dá um passo, abaixa e coloca as mãos no chão. As duas mãos. O braço fica reto. Depois, a gente levanta as pernas, as duas ao mesmo tempo. Puxa, Beto, você explicou direitinho. E eu anotei. Vejam como ficou, eu vou ler. Plantar bananeira. Modo de fazer. Primeiro, a gente fica de frente para a parede com as pernas abertas. Depois, a gente dá um passo, abaixa e coloca as mãos no chão. As duas mãos. O braço fica reto. Depois, a gente levanta as pernas, as duas ao mesmo tempo. Está muito boa, Beto. Depois eu vou tentar seguir as suas instruções. Moleza, professora, mas é bom ficar perto da parede. Se perder o equilíbrio, a gente encosta nela e não machuca. Muito bem lembrado, Beto. É uma norma de segurança, uma boa norma. Alfa, o que quer dizer pão duro? Sovina, uma pessoa que não gosta de gastar dinheiro. Uma pessoa que só gosta de guardar dinheiro. Uma pessoa que não gosta de gastar dinheiro. Uma pessoa que só gosta de guardar dinheiro. Essas frases dizem a mesma coisa? Uma pessoa que não gosta de gastar dinheiro. Não é a mesma coisa, não é mesmo? Você pode ser uma pessoa econômica, não gostar de gastar dinheiro à toa. Economiza para comprar o que é importante. Essa pessoa não é um pão duro. Uma pessoa que só gosta de guardar dinheiro. Uma pessoa que só gosta de guardar dinheiro. Junta por juntar. Mas tem uma palavra importante. Aliás, duas. Aliás, três. Sovina, apego excessivo. Sovina é o mesmo que pão duro. Apego excessivo. Essas duas palavras definem o pão duro melhor. Apego é gostar muito. Uma pessoa que tem muito apego é uma pessoa agarrada. Excessivo. Isso mesmo, demais. Demais é mais do que muito. Apego demais, apego excessivo. Isso é um sovina, um pão duro. E o que a expressão pão duro tem a ver com sovina? Pão duro, mão fechada no punho. Essa figura responde. Sovina é o mesmo que mão fechada. Fica dura, igual pão duro. Ninguém consegue abrir. Pão duro, mão fechada, sovina. Pão duro, mão fechada, sovina. E qual é o contrário de pão duro, mão fechada? Mão aberta? Gastador. Isso! Sovina é o que tem apego ao dinheiro. Ele não economiza por economizar, ele tem dó de gastar. Não gasta nem para o que é preciso, o que é necessário, que pode ajudar os outros. Mão fechada, mão aberta. Sovina, gastador. Pôr a alma pela boca. O que vocês encontraram para essa expressão? Isso mesmo. Correr. Ficar esbaforido. Ficar muito cansado. Estar respirando tão forte que a alma sai de dentro. Ganha-pão. Ganha-pão é salário. O que a pessoa ganha. Isso mesmo. A pessoa que ganha o dinheiro para comprar o pão e colocar na mesa da família. A palavra pão não se refere só ao pão. Ela significa alimento. Pode ser pão, pode ser outra coisa,
comida em geral. Pôr a mão na massa. Pegar para fazer é o mesmo que trabalhar. Muito bem, Beto, definição correta. E vocês sabem de onde vem essa expressão? Essa expressão vem dos oleiros, as pessoas que trabalham com barro, argila, nas olarias. Para fazer o vaso é preciso colocar a mão na massa. Mas essa expressão também tem outro significado: parar de conversar e colocar em prática. Tem gente que fica só falando, dizendo que é preciso fazer, mas fazer mesmo elas não fazem. Então o outro diz: falar é bonito, quero ver você colocar a mão na massa. Colocar em prática. Fluência de leitura. Vamos continuar nossa leitura do Van Gogh? Vocês se lembram do que já lemos na aula passada? Isso mesmo. O Vicente subiu para o quarto. No quarto havia vários quadros. Também havia vários livros. Ele reconheceu os pintores de que ele mais gostava: Manet, Degas, Seurat, Gauguin, Toulouse-Lautrec e muitos outros. Eu vou reler a última frase que nós lemos. Nesse momento, um grande livro na prateleira chamou sua atenção. Van Gogh, obra completa. Vicente pegou o livro. Depois sentou-se de novo na cadeira e começou a lê-lo. O texto explicava que Van Gogh era pós-impressionista. Ele foi considerado um dos primeiros artistas a fazer arte moderna. Pós-impressionista? O que é isso? Pensou Vicente. Ele continuou lendo. O livro dizia que os pintores pós-impressionistas gostavam da liberdade de usar cores vivas e dos temas da vida real. Vicente olhou para uma pintura que mostrava uma ponte sobre um canal e um céu muito claro. Ele começou a observar bem de perto as marcas deixadas pelo pincel na tela. Depois de alguns segundos, seus olhos foram se fechando. Ele pensou que estivesse ouvindo o barulho da água passando debaixo da ponte mostrada no livro. O menino abriu os olhos de novo. Então percebeu um grande silêncio. Bem lá no fundo, ele ouvia o barulho das águas de um canal. Olhou nessa direção e percebeu que havia uma ponte sobre o canal. O menino estava em um campo como da cena de Van Gogh que ele tinha visto no livro. O livro dizia que o campo ficava perto de uma pequena vila da região da Provença, no sul da França. Toulouse, o gato, ainda estava deitado com a cabeça encostada em suas pernas. Mas agora os dois estavam sentados em uma grama verde macia. O céu era muito azul e as plantas balançavam levemente com a brisa. Vicente está lendo ou sonhando? Está acordado ou dormindo? Você está acompanhando a história? Vamos ver o que vai acontecer? Vicente estava muito confuso. De repente ouviu alguém chamando: "Ei, menino, você pode me ajudar a carregar isso aqui?" Vicente viu um homem com um chapéu segurando um cavalete, um banquinho e uma grande caixa de madeira. A caixa estava cheia de tubos de tinta. Toulouse arregalou os olhos e levantou as orelhas. Ficou em alerta. O homem se aproximou, tirou o chapéu e disse: "Vou aproveitar essa luz e pintar um pouco. Se quiser, pode ficar e observar. Mas primeiro vou escolher um bom lugar e você vai me ajudar a montar meu cavalete. Meu nome é Vincent. E o seu?" "Eu sou Vicente. Muito prazer."
Meu nome é Vincent. Quem é esse Vincent? Você se lembra? Isso mesmo, é o pintor. O menino está acordado ou dormindo? Ele encontrou o pintor ou está sonhando? Vamos ver o que acontece? O menino não conseguia acreditar. Aquele homem só podia ser Van Gogh em carne e osso, com seu chapéu, um cachimbo entre os dentes, a barba ruiva e seu material de pintura. E ele, Vicente, estava bem no meio do campo onde Van Gogh ia começar a pintar. Eles andaram um pouco e Van Gogh achou o lugar ideal. Vicente segurou a caixa enquanto Van Gogh se preparava para começar sua pintura. Toulouse se aproximou do homem e se esfregou em suas pernas em um gesto carinhoso. Van Gogh sentou no banquinho e colocou a caixa ao seu lado. Então Vicente começou a olhar dentro da caixa. Havia muitos tubos de tinta coloridos, pincéis, espátulas, frascos com óleo e outros produtos, e uma espécie de prancheta para colocar as tintas chamada palheta. Você observou a prancheta na mão do pintor? Você já usou prancheta para pintar? Van Gogh viu que o gato se interessou pela caixa e explicou: Já vi que você gosta de arte. Veja quanta coisa tenho que carregar para fazer uma pintura ao ar livre. Usamos a luz natural para conseguir fazer efeitos na pintura parecidos com a realidade. Isso é muito melhor do que passar o tempo todo pintando dentro de uma sala fechada, aquecida por uma lareira. Mas aqui faz muito frio no inverno. Van Gogh mostrou sua palheta. Ele contou que a palheta é o lugar onde as pequenas porções de tinta são colocadas e preparadas antes de serem usadas. O óleo e os outros produtos nos frascos, chamados diluentes, são misturados às tintas e também são usados para limpar os pincéis. Havia também muitas espátulas para misturar e aplicar as tintas na tela. Parecia muito com as espátulas usadas pelos pedreiros. Van Gogh pegou um pincel da caixa. Ele disse que era um dos instrumentos mais importantes de um pintor. Havia vários pincéis, todos feitos com pelos de animais. Os pincéis tinham vários tamanhos e formas. Em leque, achatados, redondos e alguns parecidos com língua de gato, com a ponta arredondada. Cada pincel era usado para conseguir um efeito diferente na pintura. Vicente olhou para Toulouse. O gato estava deitado, lambendo as patas. O menino reparou que a língua de Toulouse tinha a mesma forma do pincel. Quando olhou de novo para a tela, viu que Van Gogh já tinha feito um desenho. Era a ponte que atravessava o canal bem ali onde estavam. Van Gogh abriu alguns tubos coloridos e colocou na palheta pequenas quantidades de tinta. Então começou a criar grandes áreas de cor na tela, usando um pincel. Vicente observava tudo com atenção. Então começou a imitar os movimentos que Van Gogh fazia com o pincel. Eram movimentos suaves, porém rápidos e precisos. Tinham a segurança de quem sabia o que estava fazendo. Van Gogh disse que havia estado ali muitas vezes, fazendo alguns esboços. Ele explicou que esboços são desenhos rápidos ou rascunhos. Ele desenhou a ponte vista de vários ângulos, de um lado, do outro. Ele também subiu em uma colina para fazer um desenho da ponte vista de cima.
Explicou que os artistas fazem esses esboços para escolher a vista que melhor mostra a cena na obra final. Os dois ficaram muito tempo ali. Vincent pintava. Vicente observava. Ele não podia acreditar que estava ali, naquele lindo campo florido, e bem ao lado de um dos mais importantes pintores do mundo, e que ainda por cima tinha o mesmo nome que o seu. Então Van Gogh decidiu que era hora de parar. Não quer ir comigo à minha casa para conhecer algumas de minhas telas e desenhos? Eu gosto muito quando um jovem se interessa por arte. Vicente concordou. Logo os dois estavam na estradinha que levava a Arles. Essa era a pequena vila onde Van Gogh decidiu morar para ficar próximo dos temas que o interessavam na época: a natureza e a vida simples do campo. Enquanto caminhavam, Van Gogh contava a Vicente sobre sua arte e as cores que o atraíam naquela cidadezinha. A primavera fazia com que a cor tomasse conta dos campos. As árvores nos pomares ficavam carregadas de flores cor-de-rosa, brancas, amarelas, todas ao mesmo tempo com formas e cores variadas. No caminho, Vicente ia admirando as flores coloridas na beira da estrada. Bem longe, ele viu um homem espalhando sementes no campo. O sol se escondia ao fundo. Vocês estão vendo o homem espalhando as sementes? Van Gogh pintava esse tipo de quadro com esse tipo de cores. Depois de caminharem algum tempo, chegaram à casa onde Van Gogh vivia. Ela ficou conhecida como Casa Amarela. E agora, o que vai acontecer? Na próxima aula, nós vamos saber. Resumo da aula. Hoje foi um dia muito produtivo, não foi? Aprendemos a receita para espantar a tristeza. Como superar as dificuldades. Parar de ficar pensando só na tristeza. Estender a mão para o outro. Dar um abraço no amigo. Aprendemos que as receitas poéticas não são receitas como as outras. São receitas para a imaginação, para estimular a gente a imaginar, criar. Criar é com o Van Gogh, não é mesmo? Você está gostando da leitura do livro? Será que o Vicente está acordado ou sonhando? Será que ele encontrou de verdade com o pintor? Dever de casa. Leitura. Livro D, página 37. Exercício 1. Fluência de leitura. Página 45. Poema. O poema é curtinho. Dá para vocês treinarem bastante. E depois, vocês me contam o que vocês acharam do poema. Combinado? Até a próxima!